Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, como é que vocês estão aí? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos compartilhar uma palavra do Evangelho do Reino que já foi apregoada em todo o mundo e hoje nós precisamos entender e viver esse reino. Você que não é inscrito, inscreve aí nesse canal, dá um joinha e divulga sua mensagem, essa mensagem. E também escreve aí para que nós possamos, essa mensagem possa alcançar outras pessoas e elas possam conhecer realmente o sentido da vida, do Evangelho, o que o Evangelho proporcionou para os tempos de hoje. E hoje nós estamos com o tema, o que é a vida eterna para você? O que te ensinaram que é vida eterna? Ensinaram para mim e para você há muitos anos que a vida eterna é de quando nós morremos, ficamos lá em silêncio e um dia iremos ressuscitar e viver eternamente. Então, que vida eterna é essa que tem uma interrupção? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que vai dizer assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que Salomão tinha em mente? O que era a eternidade? Ele disse que Deus fez o homem e colocou dentro do homem a ideia da eternidade. Mas o homem não conseguia entender desde o princípio até o fim, porque quem vai entender as obras de Deus? E se a eternidade Deus colocou dentro do homem, a ideia da eternidade, você pode observar que ninguém conta com a morte física. Dentro do homem, ele pode estar com 100, 150 anos, que parece que a sua mente está nova, mas ainda que o seu corpo está definhando, mas a mente dele, ele está sempre nova. Então essa ideia da eternidade, não aceitação da interrupção da vida, Deus proporcionou e colocou dentro do homem. Todos entendem isso? Nem todos vão chegar a esse conhecimento, porque a vida eterna é uma questão de, nós vamos falar à frente, porque disseram para nós que vida eterna, nós um dia vamos morrer, vamos ressuscitar e viver eternamente. Seria essa a concepção de vida eterna quando a Bíblia fala isso? Adão tinha uma vida eterna antes que ele caísse na tentação? Ele perdeu a vida eterna? O que ele perdeu? Será que ele perdeu o que era morte ali na concepção bíblica? Era o afastamento de Deus ou era uma morte física? É o que nós vamos aprender nessa mensagem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, que vai dizer assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Opa! Se tudo que Deus faz dura eternamente, Deus fez o animal? Fez. O animal dura eternamente? Deus fez o homem carnal, ele dura eternamente? Então, como nós vamos entender esse versículo? Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Isso Deus fez para que os homens temam diante dele. O que já existiu, Então, como nós vamos entender aquilo que Deus faz dura eternamente? Esse versículo 15 nós vamos entender. O que já existiu. Meus irmãos, Deus não está fazendo nada novo. Tudo que ele fez dura para sempre. Apenas
ele repete aquilo que ele continuou fazendo e vai fazer eternamente. O carro parou de existir um dia, ou ele existiu, ele vai existir eternamente? Vai, é concepção de carro. Alguma coisa que anda sobre 4 rodas, ainda que ela vai modificando. Então, o que é já existiu. E o que há de ser também já existiu. Deus procura de novo o que já se passou. É como se fosse uma renovação. Tudo que Deus fez já existia e vai existir para sempre. Apenas vai modificando. O homem um dia vai parar de existir? Segundo a Bíblia, não. O homem vai eternamente, mas eu vou eternamente ou o homem? É o que o salmista estava dizendo. O que é a vida eterna segundo a Bíblia? Uma coisa os homens falar: olha, a vida eterna, você levanta a mão, aceita Jesus que você vai viver eternamente. Mas viver onde? Jesus algum dia ele disse que alguém ia ter uma vida eterna em outro lugar? Não, ele nunca falou isso. A vida eterna é o que, Simar? João vai nos responder. O que João tinha em mente, o que era a vida eterna? João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Simar, como nós vamos lidar com esse versículo hoje? Nós que defendemos a metodologia preterista para interpretar a Bíblia. Nós entendemos que Cristo não era um sinal para nós como salvação para os nossos dias. Nós entendemos que Cristo foi um sinal para eles, livrar eles dos seus pecados, introduzir eles no reino, trazendo juízo em Jerusalém. Depois Jesus entregaria o reino ao Pai e o Pai passaria a ser um em todos. Então a vida eterna naquela época era conhecer o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, porque Deus estava manifestado em Jesus Cristo. Se as pessoas não conhecessem a Deus e o Filho que enviou, esse não tinha vida eterna, não tinha o conhecimento de Deus, porque desde a queda de Adão, o homem nunca conheceu Deus mesmo, só ouviu falar. Mas através de Jesus Cristo, Deus manifestou ali, trazendo a salvação para eles lá. Se mas hoje Deus traz salvação, traz, porque a salvação hoje, a vida eterna, é uma questão de conhecimento. Se mãe, quem não conhece a Deus tem vida eterna? Não, porque a vida eterna é a questão de conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus, a palavra dele, você sabe que dentro de você ele colocou a eternidade. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando o salmista escreveu esse salmo, meus irmãos, ou provérbios, ele tinha na mentalidade que o coração era a fonte de todo o bem e de todo o mal. Nós sabemos hoje, pela ciência, pelos estudos, que o coração é apenas um órgão que bombeia o sangue. Nós sabemos que as direções, a maquinação, todo o projeto vem da mente do homem. Então, guarda o seu coração, guarda a sua mente. Paulo chega a dizer que coloca o capacete para proteger a sua mente, proteger o seu psique. Então, todas as coisas estão na mente. As pessoas hoje estão sofrendo com o diabo. E o diabo vai isso, o diabo... Isso é a sua mente que está dizendo isso.
Quando você colocar na sua mente que não existe um diabo, um ser que está te perturbando dia e noite, esse diabo nunca vai existir conforme ele nunca existiu. Eu vivia 24 horas lutando com o diabo, mas quando eu descobri que o diabo estava dentro de mim, que eram minhas concepções erradas que passaram para mim, nunca mais eu vi diabo. Então a concepção de vida eterna está dentro do homem. O provérbio está dizendo, guarda o seu coração, porque dele, da mente, é que procede todo o seu futuro, aquilo que você vai almejar, aquilo que você almeja, aquilo que você vai determinar. Guarda o teu coração. Lucas 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior. As pessoas hoje eles estão pregando que um dia eles vão para o reino. O STJ diz que um dia o reino vai ser aqui. Eles estão atrasados porque a Bíblia diz que Deus já reconciliou consigo mesmo o céu e a terra. Jesus disse na sua palavra, ide e pregai, é chegado o reino do céu. Quando nós falamos hoje, no século 21, que nós já nascemos no reino, as pessoas acham isso um absurdo. Mas pare para pensar um pouquinho. Se o reino tinha chegado na época dele, Jesus inaugurou o reino, ele veio no ano 70 lá descer, destruiu Jerusalém e disse que o seu reino seria para sempre. Como alguém hoje vai ir para o reino? As pessoas hoje precisam ter a concepção e o conhecimento que eles já nasceram no reino. O que precisa agora é ter esse conhecimento e passar a reinar, porque o reino está dentro de nós. Ele não vai vir, ninguém vai ver o reino. O reino ninguém vê. O reino ele é vivido e é sentido dentro do homem. 21. Nem dirão ele aqui, ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Você lembra de provérbio? Eclesiastes, quando nós começamos a mensagem? Que o Salomão diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade dentro dele. Esses daqui não sabiam. Eles pensavam que o reino de Deus era um mundo que estava chegando, ou uma nova Jerusalém, igual os crentes pensam hoje, que é uma cidade cercada de bola de cristal, mas o reino de Deus, a nova Jerusalém que veio habitar dentro de nós, era o reino eterno estabelecido sobre a humanidade. O coração do homem é constituído por 4 faculdades. Meus irmãos, o coração, ou o homem, né? Ou a mente, seja como você queira pensar, existe 4 faculdades ou mais faculdades que existe no ser humano. Primeiro, mente, vontade, emoção e consciência. Então tudo isso está dentro dessa alma vivente, que ela é a fonte das emoções, ela é a fonte da ciência, do conhecimento. E como dominar isso tudo? Porque se tudo está em nós, se Deus já tinha colocado isso no homem, mas o homem não tinha esse conhecimento. Precisou de Jesus vir e trazer esse conhecimento ao ser humano. Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. O que era a ressurreição para Paulo? Era o conhecimento até ali. E a ressurreição do último dia, Simar, é quando Deus destruiria todos aqueles seus inimigos e implantaria o seu reino para sempre e dava fim à morte. Simar, o que era a morte no Antigo Testamento? Separação de Deus. A lei agora ela começa a matar também. Então, quando Cristo vence a lei
destrói o templo, a morte é morta. Não tinha mais acusador. Apocalipse diz: aonde estão os seus acusadores? Aqueles acusadores que acusavam seus filhos dia e noite. Quem acusava o povo de Israel dia e noite, meus irmãos? Era a lei de Moisés. Eram os 600 preceitos que ninguém poderia cumprir. Isso acusava eles dia e noite diante de Deus. A solução de todas as coisas está dentro de nós. Não adianta você buscar a solução na religião. Não adianta você buscar a solução na cartomante. Não adianta você ir para macumba. Não adianta você ir para uma instituição pensando que ali vai te colocar, está dentro de você. Você pode achar o conhecimento na religião? Não, porque a religião ela foi programada para cegar o entendimento das pessoas, tentando religar eles a Deus, enquanto Paulo diz que o mundo já tinha sido reconciliado com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não é aquele que levantava a mão, não imputando a eles os seus pecados, mas perdoando. Então o mundo já foi reconciliado. O que falta agora, Simar, é as pessoas terem a concepção que eles já nasceram no reino e agora eles precisam viver esse reino. Marcos 7:20 diz assim: e prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que contamina. Simão, o que contamina o homem hoje? É a política, é a religião, é o diabo. Não, a Bíblia não fala sobre isso. O que contamina o homem sai da onde? De dentro do homem. Assim que Deus colocou a eternidade dentro do homem, Ele colocou toda a fonte de emoção também, toda a fonte de maldade está dentro de nós. Versículo 21. Pois é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos. Então, da onde vem os maus pensamentos? Existe um diabo tentando você, para você ter um mau pensamento? A Bíblia está dizendo que não. É de dentro do homem. Da onde vem a prostituição? É da pombagira? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, é da onde vem? Se fosse, meus irmãos, o adultério fosse o inimigo que colocasse nas pessoas, então a pessoa não teria culpa. Ela tinha que perdoar, ali tudo era perdoado e as pessoas viviam a vida normal, mas não é. A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, vem da onde? Nós somos uma máquina do bem e do mal. Está tudo dentro de nós. Todas as 23. Todas estas má coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então, tudo está dentro de nós. Ensinaram para nós que existe aí um suposto adversário jogando flecha aí, agora vai lá e adultera, vai lá e mata. Não, meus irmãos, a nossa mente, a nossa coração, conforme eu falei, a nossa mente, os desejos carnais, é Ele que faz isso tudo. Agora nós precisamos andar pelo Espírito, porque tanto o bem quanto o mal está dentro de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. Paulo aqui ele cita conforme Marco, é a mesma coisa. Da onde vem a prostituição? Paulo está dizendo, agora Paulo, sabendo que o pecado tinha sido perdoado, Paulo já não trata mais isso como pecado, mas obras da carne. A prostituição, a impureza, a lascívia,
a idolatria, a feitiçaria. O macumbeiro, feiticeiro, o que é? Obras da carne, não é nada do diabo. As inimizades, as contendas, os ciúmes, as ira, as facções, as dissensões, os partidos. 21. As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Como nós vamos entender esse versículo hoje? Porque esse versículo está no futuro, mas futuro nosso ou futuro deles? A maioria hoje dos futuristas das religiões, ela se perde pensando que isso um dia vai se cumprir. Paulo estava alertando eles que o reino de Deus era um reino no espírito, não era um reino carnal. Quem estava na prostituição iria herdar o reino que estava chegando? Não, porque perguntaram a Jesus, quando vai vir o seu reino? Jesus disse, o meu reino não vem com aparência física, nem dirão ele ali, ele aqui. Ninguém iria para o reino, porque o reino viria e faria morada dentro deles. E o que era o reino dos céus? Paulo disse em Hebreus que eles receberam um reino que não poderia ser abalado. E o que era reino de Deus para Paulo? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Quem estava na orgia, quem estava nas bebedeiras, quem estava nas facções, tinha paz, tinha alegria. Então, quem estava praticando essas obras, que segundo a lei ia ser condenada, não herdaria o reino, porque o reino estava chegando. E o reino chegou, e o povo ainda estão pensando que vai vir, porque esse versículo, sempre que você lê ele, vai estar no futuro. Mas futuro de quem? Deles ou nós? O 22, mas o fruto do Espírito é amor. O amor é uma obra da carne ou é um fruto do Espírito? Se o reino de Deus estava chegando e era um reino espiritual, o fruto do Espírito é obra da carne ou era do Espírito? Do Espírito. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. 23. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quem praticava ao contrário as obras da carne, existia uma lei que iria punir essas pessoas. A lei de Moisés. Se hoje existe essa lei que as pessoas praticam obras da carne e ela é condenada, não. Na época de Paulo havia lei. E quem praticasse aquelas obras, ele seria condenado, porque o julgamento viria sobre Jerusalém baseado na lei de Moisés. 24. E os que são de Cristo Jesus crucifica a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, os que entenderam a verdade de Cristo, eles pararam de praticar aquelas obras. Eles sabiam que vinha pela lei, era o pleno conhecimento do pecado. Então, eles optaram para crer em Cristo e conheceram a vida eterna, porque antes de Cristo não havia uma vida eterna esclarecida. Cristo vem trazendo o conhecimento de Deus, voltando eles para o Éden,
trazendo a vida eterna, que era o conhecimento de Deus. Simão, então, depois que a gente morre, fisicamente, porque, meus irmãos, a Bíblia ela sempre tratava da morte, que era separação, morte no espírito, era separação de Deus. Quando o Cristo veio, ele vence a morte e leva os homens a Deus. E quem não cresce em Cristo seria condenado dentro de Jerusalém. Então, a dificuldade hoje do sistema religioso é porque eles pensam que vida eterna, um dia você vai para o reino. Nós já somos eternos porque nós nunca tivemos interrupção dessa vida, porque eles foram afastados através de Adão. O primeiro Adão desgarrou todos. Quando o Cristo veio, ele veio para religares o homem a Deus. Deus hoje, o homem não está sendo religado hoje a Deus. O homem precisa ter um conhecimento de Deus, porque a vida eterna já está dentro de nós. Quando Deus fez o homem, ele colocou a ideia da eternidade. Mas quando Cristo veio, ele fixou essa ideia, trouxe a realidade e implantou dentro de nós a vida eterna. Então, Simão, hoje, o que é vida eterna para você? Meus irmãos, vida eterna para mim é isento da separação de Deus. Se eu deitar hoje para a sepultura, o Simão em si, não há lembrança mais dessas coisas, mas o Espírito que vive em mim, ele não vai ter essa concepção que eu morri. E o Espírito que está em mim vai passar a viver em outro estado, somente no estado do Espírito. E mais detalhe também não tem como falar, porque eu nunca morri para ver, né? Como tratar isso, meus irmãos? Como tratar esses equilíbrios? Como tratar essa mente humana se há várias concepções hoje religiosas de vida eterna? Que vida eterna é essa que Jesus veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte e as pessoas estão dizendo que ainda vai ressuscitar? A ressurreição, meus irmãos, já aconteceu. Acorda. A ressurreição bíblica já aconteceu quando Jerusalém caiu. O juízo de Deus foi tanto no mundo físico, Jerusalém, quanto no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que seria uma tribulação que nunca houve igual e nem nunca mais haveria. As pessoas estão esperando tribulação. Já não basta a sua tribulação, você quer mais ainda? Então, meus irmãos, a mensagem, nós vamos parar aqui, mas nós vamos dar continuidade dela no próximo tema, na próxima semana. Por quê? Ela ficou comprida demais e nós vamos dar continuidade. Você, no final desse outro tema, da semana que vem, você vai entender realmente o que é, para aqueles que não sabem, o que é a vida eterna. Porque do momento que eu espero uma vida eterna para um futuro, meus irmãos, eu não sou eterno. Porque uma vida eterna seria uma continuidade da vida. Não podemos morrer, então. Morte física é uma coisa, agora a vida eterna é que está dentro de nós. A Bíblia diz que, Hebreus capítulo 2, versículo 14 em diante, que assim como os filhos participam da carne, Cristo também participou para vencer o diabo, ou a morte, ou a lei. E os filhos andavam com medo da morte, mas Cristo veio e venceu a morte. O que era a morte, Simão? Era a separação de Deus. Agora Cristo vem e religa de novo o homem com Deus, e o homem passa a sentir na sua alma esse conhecimento da vida eterna. Melhor noite, paz eterna para todos.